Nosso bom dia aos irmãos. Hoje aqui no templo nós praticamente só temos homens, de mulher só a Clecir, né? E dos que estão aqui, quase todos pais, os homens que estão no templo. Então já deixamos o nosso abraço aos queridos e também aos homens que estão nos acompanhando aí pela internet. Meus irmãos, é muito importante que nós permaneçamos alimentando a nossa vida espiritual. É extremamente importante que você continue permanecendo em Cristo, permanecendo na comunhão da igreja. E por isso eu quero estimular a todos que não têm restrição para que venham para o templo estar conosco. Hoje à noite nós temos às 19h30 o nosso culto de adoração. Então convidamos aos irmãos que estejam presentes para que juntos nós possamos glorificar a Deus e nos fortalecer espiritualmente, porque nós precisamos ser fortalecidos. E aqueles que não podem, que estão nas suas casas, também precisam fortalecer a sua vida espiritual. Então, mantenha uma vida de oração, mantenha uma vida de leitura da palavra. Mas eu quero dizer a você que não está no grupo de risco, que você pode e precisa cuidar dos outros irmãos, não só na área de saúde. A gente se preocupa tanto com a saúde dos nossos queridos, mas nós precisamos também cuidar da saúde espiritual dos nossos irmãos. Então, faça uma ligação, faça uma oração com o irmão, não é? Diga a ele que estamos sentindo a necessidade, a saudade de estar juntos, e leia a palavra com os irmãos. E você assim estará cuidando da saúde espiritual dos irmãos. Nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos disso, não é? Uma palavra aos pais. A sociedade tem na sua agenda hoje o Dia dos Pais. E nós participamos da sociedade, não é? Por isso nós deixamos aí o nosso abraço aos pais. Mas queremos dizer também que a figura do pai é extremamente importante, especialmente na vida espiritual dos filhos. Se os pais não ensinarem os filhos a amarem o Senhor e a amarem a igreja, em primeiro lugar o Senhor, e em segundo lugar os irmãos. Se os pais não ensinarem isso, os filhos vão aprender outras coisas. E depois, como Davi chorou por causa de seu filho, como era o nome dele? Absalão. Nós corremos o risco de chorar pelos nossos filhos, por eles não quererem saber do Senhor, porque não aprenderam a amar o Senhor, não é? Meus irmãos, hoje nós vamos iniciar o capítulo 18 e na semana que vem, se Deus nos abençoar, o capítulo 19. Essa é a sexta vez que João está contando a mesma história, que vai da morte, ressurreição e ascensão de Jesus até a segunda vinda de Jesus. Então envolve o nosso tempo, nós estamos dentro dessa história. Então é a nossa história como igreja do Senhor. E hoje no capítulo 18 e no capítulo 19 nós vamos ver 7 anúncios da queda de Babilônia. Esse é o nosso tema, 7 anúncios da queda de Babilônia. Nosso irmão presbítero Cleiton já orou pedindo a graça de Deus, né? E nós confiados de que Deus está com a sua graça sobre nós, vamos agora dar sequência ao nosso estudo. Estamos chegando ao final do livro de Apocalipse. Temos então agora as últimas descrições e vamos chegar daqui a pouco no capítulo 20, 21 e 22, aliás 21 e 22, na descrição do novos céus e nova terra, do juízo final. O reverendo Heber Carlos de Campos, o pai, ele tem feito ministrações, eu tenho assistido pelo YouTube algumas ministrações. Nesses 2 últimos capítulos, ele fala sobre o novo habitat. Se você quiser assistir, procure Heber Carlos de Campos, o novo habitat, falando sobre novos céus e nova terra. O destino final do cristão
não é o céu, é a nova terra. Então, você pode acessar e vai ser muito enriquecido. Antes de falar dos novos céus e nova terra, nós temos que passar pelas descrições mais sombrias e tenebrosas, que são as que antecedem a segunda vinda de Jesus, e até as que estão dentro da segunda vinda de Jesus, que com a segunda vinda de Jesus chega ao seu final. Desde o capítulo 12, nós estamos vendo que Satanás, o dragão, tem 3 aliados, através dos quais ele persegue, desorienta e tenta e procura desviar os crentes da verdade, da palavra de Deus. E é assim que ele age em toda a história. Não num período passado, simplesmente, ou num futuro remoto, mas é o modo como ele age em toda a história, e de uma forma mais específica, nessa história que vai da primeira vinda até a segunda vinda de Jesus. De forma diferente do Antigo Testamento, quando Satanás lá agia de uma forma, vamos dizer assim, mais legal, no sentido de acordo com a lei, chegando com a lei diante de Deus e exigindo de Deus a morte do pecador, que Deus não poderia trazer, não poderia se revelar ao pecador. Ele era o acusador dos nossos irmãos, como ele é descrito aí no capítulo 12, né? Aquele que dia e noite acusava os nossos irmãos. Agora Satanás, o dragão, perdeu o seu posto lá nos céus, né? E ele perdeu o seu posto quando Jesus foi assunto aos céus e foi coroado com toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus morreu, pagou os nossos pecados, pagou os pecados do seu povo, e agora, Romanos 8:1, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, ou seja, Satanás não pode mais acusar, né? Agora, Romanos 5, versículo 1, a paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus ressuscitou, venceu a morte, subiu aos céus, né? E o reverendo Leandro diz que nós precisamos aprender a dar mais valor a esse acontecimento. Veja, nós celebramos a Páscoa e não celebramos a Assunção de Cristo, né? Ou a Ascensão de Cristo, não é? Nós celebramos a morte na cruz, celebramos a ressurreição, que também é gloriosa, magnífica, e não celebramos a ascensão, talvez porque não se dá aos nossos olhos, né? Porque a história geral não registra, mas a ascensão é o momento em que Jesus então é entronizado nos céus e Satanás é lançado por terra. É o momento maior da vitória de Cristo, quando ele retornou aos céus após ter vencido tudo. Ele assume todo o poder e toda a autoridade, como ele diz em Mateus 28, versos 18, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, agora, vão e proclamem no mundo inteiro, preguem o evangelho para todas as nações, façam discípulos de todas as nações, todo tipo de gente, negros, indígenas, asiáticos, não é? Todo tipo de gente. E por que não os brancos ou rosados, né? Mais rosadinho como eu, precisamos do Evangelho. Hoje o Evangelho, a Europa, que vamos dizer é quase que um berço do Evangelho para nós que estamos desse outro lado do oceano, hoje a Europa é campo missionário. Sabe por quê? Por que se tornou campo missionário? Porque tirou Jesus do coração. No passar dos séculos, rejeitaram o Senhor. E nós precisamos cuidar com isso, não é? Porque os nossos filhos, os nossos netos podem rejeitar o Senhor. Há duas coisas que nós podemos fazer para que isso não aconteça: lutar com eles, ensiná-los a palavra de Deus, ensiná-los a amar o Senhor e também orar a Deus para que Deus vá dando vida aos nossos filhos e netos. Então veja,
É nesse momento em que Jesus então é assunto aos céus, é entronizado, né? E aí então ele esmaga o poder de Satanás, o derruba do seu lugar de autoridade nos céus, e então ele perde o domínio que tinha sobre as nações. Lembra você aí do início do livro de Jó, que diz que num dia em que os filhos de Deus se apresentavam diante de Deus, veio Satanás no meio deles e acusou Jó. E toda a história de Jó se dá então a partir disso, dessa realidade que se dá lá nos céus, né? Porque Satanás acusou Jó diante de Deus. No Velho Testamento, nos tempos do Velho Testamento, ele tinha essa autoridade, tinha esse lugar de acusação lá. Mas quando Jesus foi assunto aos céus, ele então foi expulso de lá e não pode mais acusar os nossos irmãos diante do Senhor. Ele perde o domínio sobre as nações. E aqui eu quero fazer uma lembrança para vocês. No Velho Testamento, só uma nação conhecia o Senhor. Que nação era? Israel. As demais estavam nas trevas do pecado, estavam enganadas por Satanás. E eu me lembro sempre, né, que aquele salmo que diz assim: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Não está falando de uma nação, hoje não diz mais respeito a uma nação específica, mas é a igreja do Senhor, que é a nação do Senhor. Pedro diz: vós pois sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Nós somos a igreja espalhada por todo mundo, é a nação santa do Senhor. É preciso nós entendermos isso, né? Então no Velho Testamento só uma nação conhecia o Senhor, Israel. As demais estavam nas trevas do pecado, estavam enganadas por Satanás. Mas quando Jesus morre na cruz pelos pecados dos seus eleitos, de todos os povos, de todas as raças, línguas e nações, quando ele ressuscita e volta para os céus, daí em diante, Satanás não pode mais manter as nações na incredulidade e distante da aliança de Deus. Por isso Jesus diz: ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações. Inclusive para os discípulos, apóstolos, entenderem isso foi bastante difícil. Eles queriam evangelizar só os judeus. Você lê o início do livro de Atos e você percebe isso. Os apóstolos queriam evangelizar só os judeus. Paulo entendeu isso. E ele, em toda a cidade que ele ia, primeiro ele ia na sinagoga lidar com os judeus, mas depois ele ia para os gentios. Porque ele entendeu isso, não é? Então, o evangelho passa a percorrer a terra inteira, vitorioso e para vencer, como diz lá o primeiro cavaleiro, aquele cavaleiro branco que simbolizava o evangelho, lá no capítulo 5, se não me engano. Porque ninguém mais tem o poder de deter o evangelho. Satanás agora é lançado por terra, capítulo 12, cheio de grande cólera, terrivelmente irado. Por quê? Porque ele sofreu uma derrota irreversível. Perdeu aquele posto de acusador, o poder que tinha antes, e por isso da sua ira quando ele desce à terra. Agora, a igreja pode pregar o evangelho a todo mundo, porque Satanás não pode mais impedir isso. Não pode mais manter o mundo na incredulidade. É por isso que Jesus disse: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por quê? Porque a igreja vai avançando, não é? Nas trevas, onde o evangelho ainda não chegou, e o evangelho vai resgatando vidas do império das trevas. Deus quer fazer de você instrumento dessa gloriosa obra aqui. Quando você evangeliza alguém, proclama o evangelho, ela sai do império das trevas. Que coisa maravilhosa. Nós estamos aqui há 2000 anos da ressurreição de Cristo, da ascensão de Cristo, como uma evidência concreta de que o evangelho é vitorioso e para vencer e alcança os povos mais distantes.
Então só resta ao dragão se voltar diretamente contra o povo de Deus agora no Novo Testamento, né? Esse povo que sai proclamando o Evangelho a todas as nações, para fazer o que não fazia antes, para brigar diretamente com o povo de Deus, para trazer sofrimento, para tentar impedi-lo de aprender, de proclamar a palavra, de proclamar o Evangelho. Por isso Paulo escreve em Efésios 6 que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra o quê? Principados e Satanás e seus demônios estão numa luta pessoal com você, para tentar impedir que você proclame o Evangelho, que você viva o Evangelho, que você proclame o Evangelho. Então, em Efésios 6, com a palavra luta, a nossa luta não é contra carne e sangue. Paulo quer dizer que é uma luta particular, não é uma guerra no sentido de exércitos, mas é uma guerra de combate corpo a corpo, de combate individual, onde nós individualmente estamos lutando, onde cada um, Satanás quer derrubar cada um por um. Cada cristão está envolvido num combate, numa luta pessoal, corpo a corpo, com os dominadores deste mundo tenebroso, com as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É por isso que precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus, porque vem oposição. A oposição aqui descrita no Apocalipse vem de 3 fontes, que são os 3 aliados do dragão. Os irmãos lembram? A besta que sobe do mar, representando o poder político, poder militar, econômico, a força humana a serviço do dragão. Segundo, a besta que emerge da terra, a falsa religião, que parece cordeiro, mas fala como dragão. Falso profeta que prega a religião enganadora, vazia de Deus, cheia de humanismo. Você pode pensar nas religiões que adoram outros deuses, mas pode pensar no cristianismo deturpado, no cristianismo com heresia, que não é verdadeiro, né? Que prega um evangelho que parece verdadeiro, mas não é. E por fim, Babilônia, a grande prostituta, ela é descrita vestida de escarlate, montada na besta, na primeira besta, que é o poder político, né? A força humana, e ela representa a área humana de entretenimento, ligada aos prazeres. Como o ser humano busca o prazer, não é? Então, política, poder, religião e entretenimento. As garras do dragão estão em ação nesses 3 aspectos. E o objetivo do dragão é a igreja. O objetivo do dragão é a igreja, de Satanás é a igreja, para desestruturar a igreja, para desestimular a igreja, para que a igreja não pregue o evangelho, para que a igreja não viva o evangelho. Então ele usa essas 3 grandes áreas da vida humana para tentar, para desviar, para enfraquecer o povo de Deus. Babilônia foi descrito por último, mas é o primeiro a cair, e a sua queda é decretada e descrita, mas ela não aconteceu ainda. Ela vai acontecer na segunda vinda de Cristo. O capítulo 18 antecipa essa queda de Babilônia em 7 atos. Ele mostra 7 atos da queda de Babilônia. E aqui então o reverendo Leandro diz que permanecem 2 mensagens para a igreja. Para você que está aqui no templo, para você que está aí na sua casa ouvindo esse estudo, permanecem 2 palavras para a igreja: separação e exultação. O que é exultação? Alegria, né? Glorificação, prazer de saber que mesmo no meio de lutas nós somos vencedores. Então exultar, né? Cheio de júbilo, cheio de alegria, como numa festa de aniversário, por exemplo, né? Como quando no dia dos pais a gente se senta à mesa para
louvar a Deus porque o nosso Pai está presente, não é? Infelizmente muitas pessoas não podem hoje desfrutar dessa alegria, inclusive eu. Mas essas duas mensagens para a igreja, separação e exultação, resultam para a igreja a partir dessa passagem de Apocalipse 18. A perspectiva da queda de Babilônia deve levar a igreja a essas duas atitudes. Veja, eu sempre tenho dito, Gilson, que Apocalipse foi escrito para a igreja. Então Apocalipse não foi escrito para você evangelizar o seu vizinho, queridos. Apocalipse foi escrito para você ler para a Luciana, para o Gustavo, para o Silas Júnior, para a Luana, para estimularmos a permanecer na vida cristã. Foi escrito para nós lidarmos com a nossa família, para nós lidarmos com a igreja. De forma que o capítulo 18 agora traz essas duas mensagens: separação, santificação, santifique-se, e também exulte, viva cheio de alegria. Vamos então ler do verso 1 ao verso 3, queridos. Convido os irmãos para lerem com o pastor em voz alta. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Então esse é o primeiro ato de anúncio da queda de Babilônia, não é? Um anjo desce do céu para trazer a mensagem. E a descrição desse anjo é gloriosa, né? Ele é descrito de forma gloriosa. Essa descrição é simbólica. Nós não devemos tentar identificar com algum momento histórico dado. Essa aqui é uma ação atemporal, ou seja, fora do tempo. Nós não devemos querer pensar: será que é lá do passado? Será que é da Idade Média? Será que é do nosso tempo agora? Será que é daqui 100 anos? Ela está fora do tempo. Mas ela nos leva a pensar e a lembrar da obra de Cristo. Por que a Babilônia cai? Por que a Babilônia cai? Vocês lembram quem é a Babilônia? Semana passada nós terminamos a descrição dela, né? É a grande meretriz, a grande prostituta, que vem sentada na primeira besta, na besta que emerge do mar, né? E ela tem um cálice na sua mão, e ela dá a beber às nações, não é? Mas por que Babilônia caiu? Pelo mesmo motivo que o dragão caiu. Porque Jesus venceu, Cristo venceu sobre a terra, foi assunto aos céus e foi entronizado. Os inimigos caem porque Cristo foi entronizado nos céus. Sempre em perspectiva dessas grandes descrições da queda dos inimigos está a vitória de Cristo, daquele que se entronizou nos céus e decretou a queda deles. O dragão caiu, a primeira besta caiu, a segunda besta caiu, Babilônia caiu. Esse anjo é poderoso, é tão cheio de autoridade que o texto diz que a glória dele ilumina toda a terra. Diz aí então que ele é como o sol, né? Como o sol nascendo e brilhando, e a terra se iluminou com a sua glória. Agora, tudo isso somente para relatar algo de suprema importância, que é a queda de Babilônia. Como é que ele exclama aí? Caiu.
caiu a grande Babilônia. Algo muito grande caindo faz um estrondo lascado, né? Imagina aí a implosão de um prédio de 20 andares. A gente nunca viu isso aqui em Sabaldi, mas a gente pode ver em vídeos da internet. Vai explodindo aquele monte de coisa e vira um monte de... Mas o barulho deve ser ensurdecedor, não é? É uma profecia, como as profecias do Antigo Testamento, que muitas vezes usa o verbo no passado para falar de algo que ainda vai acontecer, mas como se já tivesse acontecido, né? Quando na verdade ele está falando do futuro. E isso é para quê? Para dar uma ideia de garantia, de certeza, de que não há mais maneira de reverter o quadro. Está decretado, está determinado, vai acontecer. Não tem como não acontecer. É isso que quer aqui ser transmitido. A queda de Babilônia está completamente assegurada. Nessa perspectiva, ele usa a linguagem do Antigo Testamento para descrever o que acontecia com uma grande cidade quando caía e era destruída. Os profetas normalmente apresentam descrições como esta. Quando, por exemplo, Jerusalém foi destruída, disse que ela ficou abandonada, cheia de monturos. As casas foram destruídas, foram derribadas e ficou aquele monte de monturos. O templo foi derribado e ficou um grande monturo. Passam a habitar nesses entulhos aquele tipo de animal que era considerado impuro em Israel, que não se podia usar como alimento. Essa habitação de animais impuros aqui seriam demônios, né? Animais demoníacos, representa a completa desolação daquele lugar que foi destruído. O anjo diz: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, não é? Se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo. Representa aqui a completa desolação desse lugar. Morada de espíritos é a ideia aqui apresentada. Seres malignos deslocados dos lugares santos, dos lugares bons, e por isso precisam morar em lugares abandonados. Muitas vezes no Antigo Testamento descreve as cidades destruídas como habitação de alguns tipos de demônios. E ele diz: um covil de toda espécie de espírito imundo e todo gênero de ave imunda, pássaros não comestíveis para Israel, porque eram considerados aves imundas. Então, meus queridos, a descrição é fortíssima e quer dizer justamente esta Babilônia, como na descrição que vem logo a seguir, né? Toda revestida de ouro, cheia de enfeites, em busca dos prazeres refinados do mundo. Não é? Essa Babilônia caiu. Então, imagina assim, você está vendo essa coisa gloriosa, a Babilônia, uma cidade gloriosa, uma meretriz, né? Vestida maravilhosamente, aparentemente muito desejável, mas já está sendo dito, caiu e virou destroço. De repente se torna esse lugar desolado, habitação de demônios, de aves imundas, de todo gênero de imundícies. Hoje brilha, essa glória está no mundo, mas amanhã estará em desolação, em abandono, em completa destruição. O primeiro anúncio já diz o motivo da queda. Versículo 3. Veja aí. Por que ela caiu? Verso 3. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. No capítulo 17 nós temos a descrição da Babilônia, né? Da meretriz sobre a besta, com um cálice de ouro na mão, né? Ele é belíssimo, o material é nobilíssimo, mas o que tem dentro? Lembra lá? Imundície, prostituição. E aqui o texto acrescenta: ela deu de beber aos reis da terra, às nações,
aos mercadores, de uma forma geral, do vinho do furor. Uma prostituição enfurecida, enlouquecida, absolutamente sem domínio, sem controle, da ideia de mergulho na prostituição, em tudo aquilo que é impróprio, que é imundo, que é detestável aos olhos de Deus. Então, naquele cálice tão bonito, não é? Tão rico, o que é que tem dentro? Todo tipo de prostituição, todo tipo de coisa detestável aos olhos de Deus. No fundo, é uma demonstração de fúria humana contra o próprio Deus, contra as coisas que são agradáveis a Deus. Não é à toa, meus queridos, que a gente olha por todo lado, né, e vê as coisas de uma maneira desesperadora. Por que, por exemplo, que o crack está aí destruindo tantas vidas? Não é? Por que a luta contra as drogas é algo tão difícil? Tem um problema social, mas na verdade o problema social só está revelando, só está sendo um tipo de uma febrezinha para um câncer que está dentro da pessoa. Não é? É o homem potencializado por Satanás na sua pior forma e valência. No fundo do poço, no que é de mais desprezível, numa ação deliberada e furiosa contra o próprio Deus. É o homem mergulhando furiosamente nos vícios como uma declaração de guerra contra Deus. E não só vícios aí que a gente fala, mas a própria sexualidade. A própria sexualidade. Como se o homem odiasse a si mesmo, porque ainda há nele resquícios da imagem de Deus. Imagina você olhando no espelho e você quer tirar a sua imagem. Então você pega uma gilete e começa a cortar, a tentar tirar a sua pele. É mais ou menos isso. Como se o homem odiasse a si mesmo, porque nele ainda tem resquícios da imagem de Deus. E é por isso que ele mergulha nos vícios, enfurecido de coisas impróprias. É a ação maligna por trás disso, como diz aí, com ela se prostituíram os reis da terra. Aqui é uma palavra genérica de depravação, né? Se prostituíram. Os reis da terra, os mercadores da terra se enriqueceram às custas da sua luxúria. É também a expressão usada aqui para luxo de uma forma geral. A expressão luxúria, a gente pensa de um lado, mas a gente precisa pensar que é o envolvimento, a busca de tudo que é luxuoso, a busca pelo luxo, a busca humana por aquilo que é mais caro, por aquilo que é mais raro, por aquilo que é exclusivo. É a tentativa de ter alguma coisa que só eu tenho, ninguém mais tem. Este é um mercado, diz o texto, que fez com que os mercadores se enriquecessem. O primeiro ato da queda de Babilônia, então, é o anúncio, é o decreto, já no tempo verbal passado, para garantir a certeza da queda e da desolação e das razões disso. Os versículos 4 a 8 apresentam o segundo anúncio. Nós vamos ver o segundo anúncio e depois vamos terminar com ele. Versos 4 a 8, os irmãos podem ler comigo? Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesmo se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesmo: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo.
porque poderoso é o Senhor Deus que a ajudou. Muito bem, o segundo ato de anúncio. Uma voz celeste manda o povo de Deus sair desse lugar, retirar-nos dela, sair de Babilônia, porque ela será destruída. Né? Para não seres cúmplices, diz aí no versículo 4. Cúmplice aqui no grego é ter koinonia, ter comunhão com os pecados. Para não se tornar comungante dos pecados de Babilônia. É uma figura que vem do Velho Testamento. O povo de Deus, quando foi levado cativo de Judá para a Babilônia, quanto tempo eles iriam ficar em Babilônia? 70 anos. Jeremias, na sua profecia, declarou que esse era o tempo. Então, depois desses 70 anos, o que iria acontecer? Eles iriam retornar lá, não era o lugar deles. Eles iriam viver um tempo lá. Porém, muitos do povo de Deus se estabeleceram lá e perderam o caráter de peregrinos. E aí se tornaram expatriados. Não era para eles ficarem lá, era para eles voltarem para Jerusalém, mas muitos agora resolveram ficar, porque agora tinham propriedades, porque agora tinham construído uma vida lá, perderam a sua identidade de povo de Deus, se tornaram expatriados. Pensaram, Jerusalém nunca vai ser reconstruída, nunca mais vai ser o que era antes, só nos resta então ficar em Babilônia. Vamos comprar terras em Babilônia, vamos construir casas aqui, vamos pôr nossos filhos em boas escolas, vamos acumular patrimônio para o nosso futuro em Babilônia. É aqui que vamos viver. É por isso que os profetas Isaías e Jeremias se antecipam dizendo: povo meu, Babilônia não é a sua terra, não é o seu lar. Seu lar é Jerusalém, seu lar é Judá. Isso tem uma mensagem muito importante para a igreja, querido. Nosso lar não é aqui. Nós nos preocupamos tanto em construir para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos netos, quiçá para os nossos tataranetos, uma grande herança. E não construímos no coração deles um relacionamento com Deus. E não passamos para eles a compreensão de que essa terra não é nossa pátria. Nós somos peregrinos sobre essa terra. Por isso os profetas dizem: povo meu, saí de Babilônia, aqui não é a sua terra. Você tem que sair, você tem que voltar. Seu lar é Judá, é Jerusalém. Por isso Babilônia é a figura do mundo de uma forma geral. Para nós hoje, Babilônia é a figura do mundo. Para os crentes do tempo de João, Babilônia era Roma, o Império Romano. Aliás, os 3 aliados do dragão, no tempo de João, estão em Roma. Não em Roma, na cidade de Roma, mas no estilo de vida que Roma proporcionava. Do mesmo jeito que estão em qualquer cidade do mundo hoje, em qualquer época e em qualquer lugar. Babilônia está em qualquer lugar. Esse oferecimento de prazer, de entretenimento. Sempre os três aliados do dragão estão lá de alguma maneira para perseguir, tentar desviar o povo de Deus. É por isso também que a mensagem é: não se acomode em Jerusalém, em Babilônia. Esse não é o seu lugar, esse não é o seu lar. Não se acostume. Quero fazer um parênteses para voltar a estimular você a procurar na internet, no YouTube, as pregações do reverendo Heber Carlos de Campos sobre o tema o novo habitat. O novo habitat. Para você meditar nas maravilhas do novo céu e nova terra. Uma das coisas mais complicadas para nós crentes que vivemos na era da mídia
do bombardeio de imagens, na era da multiplicação da iniquidade, na era da violência, da multiplicação da violência, da multiplicação da nudez, da prostituição, da devassidão, é justamente nos acostumarmos com essas coisas. Depois de tanto ver cenas e imagens impróprias na televisão e nas mídias, elas já não nos chocam mais. A verdade é que possivelmente nós vamos buscando mais coisas que possam chocar, porque a gente vai se acostumando e aí a gente não se choca mais. Por isso a devassidão sexual e também a violência cada vez mais extremada. Elas passam a ser algo que nós lidamos naturalmente. Parece que não dói. Esse é um sintoma de que Babilônia nos fascinou. Ela está dominando a nossa mente, dominando o nosso coração, ao ponto de não nos incomodar mais ver as pessoas blasfemando, falando mal do nosso Deus. Vemos as pessoas cometendo pecado nas ruas, abominações no shopping center, em qualquer lugar. Passamos, vamos embora porque não nos afeta mais. Nos acostumamos. Sabe por quê? Porque estamos construindo casas em Babilônia. Estamos comprando terras em Babilônia. De certo modo, estamos começando a achar que este é o nosso lugar. Que só o que temos, só o que nos resta é Babilônia. Os prazeres, os divertimentos. Então, meu querido, a Bíblia é inconformada com essas coisas e por isso ela diz: foge, corre, sai dela. É uma expressão fortíssima que quer dizer: corre para longe, fuja desse lugar, abandone essa situação, abandone esse modo de vida. Quanto mais você se deixa enredar por esse modo de vida, mais risco você corre, porque esse modo de vida vai ser esmagado e você corre o risco de ser esmagado com ele. A medida dos pecados está chegando aos céus. É uma figura que o texto usa aqui, também no Antigo Testamento. Várias vezes Deus descreveu no Velho Testamento a medida da iniquidade que chegou às alturas. E quando chega nas alturas, então Deus age e destrói. Nós falamos aqui do tempo de Noé, do dilúvio, e falamos também de Sodoma e Gomorra, né? Duas cidades em que dois momentos em que a iniquidade chegou no topo, né? Chegou no topo. Nós estamos ainda nos versos 4 a 8, no segundo anúncio, né? E nós, nos dias atuais, vendo na sociedade a iniquidade do mundo numa efervescência, como uma panela de pressão a pressão está subindo, está apitando. Nós vemos o nível do mal crescendo a cada dia. E quando alcançar aquele nível, Deus diz: agora chega. É intolerável aos olhos do Santo, do Altíssimo. E então ele destrói. Aí ele vai esmagar Babilônia. Vai esmagar o sistema de vida mundano. Principalmente prefigurando aqui os entretenimentos. Meus queridos, o mundo vive de entretenimentos. Essa indústria possivelmente seja a maior do mundo. E muitos crentes vivem só para entretenimento. Sua única busca e preocupação é o entretenimento. É claro que Deus não despreza o entretenimento. Foi Deus quem instituiu, né? Ele instituiu um dia em 7 para que nós descansemos. Ele se preocupa com a nossa vida física. Ele quer que descansemos. O entretenimento não é mal em si mesmo. O problema é que o entretenimento nunca para quando Deus dispara. Assim como Deus deu todas as árvores do jardim para Adão e Eva, mas disse: olha, essa única aqui, você não deixa, você não coma dela, não é? Esta aqui eu não quero. O modo de entretenimento é que ele nunca para onde Deus diz pare. Ele nunca interrompe quando Deus diz esse é o limite.
Porque aí vem a serpente dizendo: olha, se Deus diz que pode comer 99, por que não 100? Não é? Coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vai adiante. Para que colocar limite? Não aceita limite. Você não tem que estar aceitando limite nenhum na vida. Negócio de religião é só para colocar limite na vida dos outros. Ninguém tem o direito de colocar limite na tua vida. O problema da busca da felicidade através do entretenimento do homem é que ele não vai parar onde Deus diz pare. Ele vai além, sempre mais, e nunca é suficiente ao ponto de se tornar uma furiosa devassidão. Na fúria da devassidão, da prostituição, vai até o extremo, até o limite. E este é o trunfo do dragão, este é o modo que ele age para enganar o povo de Deus, para fazer com que o povo de Deus pare e não pregue o Evangelho, não viva o Evangelho. Todas essas três áreas, queridos, política, religião, entretenimento, não são más em si mesmas. Foi Deus quem estabeleceu elas. Mas são as distorções dessas três grandes áreas que Satanás utiliza para perseguir, para desviar, para tentar o povo de Deus. Ficar dentro de Babilônia é garantia de ser destruído com ela. E o texto então deixa isso bem claro. Permanecer em Babilônia, se fascinar com as ofertas que este mundo faz, se prostrar diante do dragão para receber os reinos deste mundo, é garantia de destruição. E aqui nós terminamos o segundo ato, né? O primeiro ato então foi a própria proclamação, né? No estilo de profecia do Velho Testamento, usando verbos no passado para dar segurança de que definitivamente vai acontecer. O segundo ato é esse chamado à igreja, ao povo de Deus, para sair dela. Sai dela, povo meu. Na semana que vem nós vamos ver do terceiro ato em diante, né? Como vem esses 7 atos da destruição de Babilônia. Nós vamos orar pedindo que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos dirija. Eu quero convidar você para ficar em pé, você que está em casa. Se você está sentado, coloque-se numa posição um pouco mais de respeito diante do nosso Deus. Nosso Pai eterno, nós te louvamos por essa manhã. Te louvamos pelo ensino da tua palavra, por aquilo que o Senhor tem ministrado a nós. E queremos te pedir, ó Deus, que nos ajude a sair de Babilônia, mesmo estando no meio da sociedade, mesmo estando ainda nesse mundo, mas que nós não estejamos amarrados, mas que nós tenhamos a percepção de que nós somos peregrinos e a nossa pátria definitiva é o novo céu, é a nova terra, onde habita a justiça, porque o Senhor tem criado novos céus e nova terra. Ó Deus, obrigado por isso. Derrama graça sobre nós, ajuda-nos a viver de maneira a agradar a Ti, em nome de Jesus. Amados, que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai, e a consolação e a presença do Espírito Santo estejam com os irmãos e com todo o povo de Deus sobre toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos.